Olá, jovens. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius, do Instituto Federal Baiano, e tem uma proposta hoje aqui de abordar, de conversar e tentar propor reflexões sobre a possibilidade da remotização das atividades no nosso instituto, no Instituto Federal Baiano. Muito já vem sendo falado aí nas mídias, na televisão, entre os institutos, entre os servidores e dentro do nosso instituto, naturalmente, também. Então, a proposta da produção e divulgação desse conteúdo hoje aqui, desse vídeo, é justamente produzir um material para que possamos nos debruçar sobre essas informações e especialmente, refletir, propor reflexões diante daquilo que será dito aqui, no sentido de enxergar quais são os cenários, quais são os caminhos e, principalmente, quais são as decisões que poderemos tomar no que diz respeito aí ao futuro, do nosso instituto, uma vez que precisamos de dialogar. E, a partir dos diálogos, refletir, tomar as decisões, sempre no sentido de procurar o melhor para o instituto e, especialmente, para a formação dos nossos estudantes. Uma formação plena, no que diz respeito à formação crítica e também profissional, além da formação pessoal. Bom, eu preparei uma apresentação com alguns pontos interessantes aqui, do meu ponto de vista, e vamos tentar produzir, como eu falei, material, conhecimento, para, a partir daí, propor essa reflexão. Então, vamos iniciar aqui projetando a imagem, e vamos lá. Bom, hoje é dia 22 de julho de 2020, só para que não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo, vai ficar disponível na plataforma do YouTube, e aí eu peço desde logo que possam compartilhar esse conhecimento aí, esse material, para que mais pessoas tenham acesso, reflitam e, inclusive, enviem críticas, comentários, sugestões aí a respeito do que foi produzido. Então, a temática aqui é reflexões sobre a remotização no Instituto Federal Baiano. Bom, a apresentação, a proposta da apresentação, ela tem a seguinte metodologia, informar dados da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas no Brasil e também no cenário mundial diante da pandemia que estamos vivenciando. É por isso que estamos aqui falando sobre as reflexões sobre a remotização do Instituto Federal Baiano em função de uma situação que a gente vivencia que nunca antes foi observada no Brasil nem no mundo, em relação às instituições de ensino. Bom, então, em seguida, vamos falar sobre a suspensão, a manutenção, a continuidade da suspensão de atividade de aula ou a opção pela remotização emergencial, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito da área acadêmica de ensino. E, por fim, traçar aí os cenários que a gente tem e desafios e reflexões acerca desses cenários ou das nossas atitudes, das nossas tomadas de decisões. Vamos lá, vamos dar início aqui, falando inicialmente sobre a Organização Mundial de Saúde, nessa fotografia que vocês, nessa imagem que vocês estão observando aí, é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, muito conhecido já, Tedros Adhanom. Bom, dados extraídos aí do portal G1, nos informam que na data de hoje, a situação global é de mais de 14 milhões e 500 mil casos de Covid espalhados pelo mundo e em torno de 607 mil mortes, mais de 607 mil mortes. Em relação ao Brasil, também, atualização das 13 horas do dia 22 de julho, nós temos aí mais de 81 mil mortes e aproximadamente 2.178.000 casos de infecção pelo coronavírus 19. Bom, essa parte introdutória é só para que a gente consiga mensurar o cenário que a gente vivencia atualmente e os impactos que isso provocou na sociedade de um modo em geral. Estamos vivenciando algo nunca antes visto, e vamos fazer aqui um recorte para a área da educação, mas a gente poderia falar aqui sobre impactos em diferentes áreas, mas o recorte hoje aqui é em função dos impactos dessa pandemia e a possibilidade de fazer atividades remotas em função da impossibilidade de se fazer presentes nos nossos espaços tradicionais, que são a sala de aula, as instituições de ensino. Então,
Já observei, e naturalmente vocês também já devem ter observado na televisão, em canais de televisão, nessas emissoras, especialmente na internet também, né, que atualmente a gente tem utilizado bastante para se informar. Então, temos visto aí, quase que diariamente, esse número crescente de mortos em nível nacional e internacional. E aí são feitas também comparações com algumas tragédias que já vivenciamos, para que a gente tenha a magnitude do que estamos vivenciando em relação ao número de óbitos por conta do Covid-19, né, do coronavírus, desculpa. Bom, então, relembrou-se aí muito recentemente sobre o acidente de avião da TAM, no aeroporto. Também observamos aí a tragédia que aconteceu com os jogadores do time chapecoense, e então eu tentei aqui vou demonstrar 2 gráficos para que a gente consiga mensurar e imaginar, materializar o tamanho do estrago que está sendo feito em função da disseminação e infecção do vírus que a gente observa atualmente. Então, temos aí que o Instituto Federal Baiano ele está presente em 14 campi, além, naturalmente, do Centro de Referência 2 de Julho e a própria reitoria, que estão localizados em Salvador. Mas aqui eu vou me ater apenas aos campi. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um levantamento do número de habitantes que estão presentes nas cidades onde o IF Baiano tem campus. E aí, como vocês podem ver, tem campus em Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santo Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira, Uruçuca, Valença e Xique-Xique, totalizando aí 1.015.872 habitantes nessas cidades onde o IF Baiano está instalado. Observe aí que, falando apenas do dado onde as cidades onde o IF Baiano está localizado, a gente tem a dimensão de onde o IF Baiano ele consegue atuar de forma direta. Não vamos esquecer que cada um desses campi aí, eles recebem estudantes de diferentes localidades onde esse campus está instalado aí. Então, assim, esse número aí é muito maior, ou seja, a possibilidade de atuação nos territórios de identidade que estão vinculados a essas cidades aí é muito, muito maior. Mas vamos aos gráficos. O gráfico 1, eu fiz o comparativo entre o número de habitantes das cidades que eu mencionei, né, onde se localizam os campi e o número de óbitos por coronavírus no Brasil. Então, observe aí que a população está em torno de 1 milhão, como eu mencionei anteriormente, e os dados de Covid, eles se aproximam, de óbitos de Covid, se aproximam de 82 mil, né? Então, aí a gente tem um comparativo aqui entre o número de óbitos Covid e a população, para que a gente tenha a magnitude do desastre que vem acontecendo em relação ao impacto do coronavírus. E aí, para vocês terem uma ideia, o número de discentes, que segundo a plataforma Nilo Peçanha, está em torno de 28 mil aproximadamente do Instituto Federal Baiano. Então, temos aqui aproximadamente 28 mil número de discentes, e aqui o número de óbitos do Instituto Federal Baiano. Então, esses dados aí iniciais são só para a gente comparar e compreender que o número de vítimas em função do coronavírus 19, nesse momento, é muito grande, é alarmante, é preciso estar atento, se preocupar e tomar as medidas necessárias para que a gente não se exponha a esse vírus, se contamine e contamine as pessoas que estão ao nosso redor, que, como vocês podem observar, o número de óbitos é elevadíssimo. Mais de 81 mil pessoas já perderam suas vidas, causando impacto naturalmente no seu seio familiar, no círculo de amigos, enfim. A vida não tem preço e a gente precisa preservá-la. Bom, em um artigo publicado agora no último dia 18 de junho de 2020, das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas no Brasil, o artigo ele fala sobre a possibilidade de reabrir as escolas. Quando, onde e como, já prevendo essas possibilidades, né? E aí, como eu disse anteriormente, o que estamos vivenciando é muito novo, é surreal, chega a ser surreal, mas nesse artigo a gente tem informação de que escolas foram fechadas em mais de 190 países, o que afetou 1,57 bilhão de crianças e jovens, ou seja,
90% da população estudantil de todo mundo foi afetada ou está sendo afetada em função da pandemia vivenciada até o momento. Nesse artigo ainda temos a seguinte informação: os estudantes envolvidos no ensino à distância estão realmente aprendendo? A partir daí, a gente já começa a fazer as nossas reflexões, indagações. E quando chegar a hora, como as escolas garantirão o retorno dos estudantes e como elas ajudarão aqueles que ficaram para trás durante o período de fechamento? A decisão é complexa, porque a pandemia continua a evoluir, e não de uma forma linear. E também não há evidências suficientes sobre os riscos de transmissão. E aí, em relação a essa última informação, não há evidência suficiente sobre o risco de transmissão. Eu vou lembrar de uma coisa aqui que chega a ser cômico se não fosse trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Relembre aí que no início da pandemia, lá no mês de março, ouvimos dizer que as máscaras só precisavam ser utilizadas por profissionais de saúde. Depois, a população podia usar máscara. Então, o brasileiro, na sua grande maioria, né, muito criativo, começou a utilizar a máscara de tecido. Tira a máscara de tecido. Não pode usar máscara de tecido porque máscara de tecido não previne. Depois, todo mundo tem que usar máscara, não só profissional de saúde. Passa álcool na mão. Utiliza hidroxicloroquina. Não utiliza hidroxicloroquina, desculpa. Utiliza vermífugo, ou seja, ivermectina. Não utiliza, não faz sentido. Aí, hidroxicloroquina não tem eficiência. Enfim, até hoje, a evidência que nós temos de forma mais concreta é a seguinte: isolamento, distanciamento social e se prevenir, utilizando máscara e fazendo higienização das mãos. E na maioria das vezes que você puder, fique em casa. Então, por isso que esse artigo ele é interessante, em função justamente disso. Não há essa comprovação de que os riscos estão diminuindo. Então, é preciso que esse momento aqui, ele seja repetido, ou seja, reflexões rotineiras. Bom, atualmente o Instituto Federal Baiano, né, ele continua com suas atividades letivas e administrativas suspensas. E aí pergunto, né, seguimos com suspensão de aulas ou optamos pela remotização em caráter emergencial, seja no âmbito administrativo ou na área acadêmica de ensino? Para falar disso, eu preciso comentar sobre uma transmissão ao vivo feita pelo nosso reitor no último dia 14 de julho, salvo engano, 14 de julho, onde ele traz algumas informações, especialmente dos esforços que o Instituto Federal Baiano tem feito durante essa pandemia, e inclusive fala da possibilidade da discussão, da construção de um documento, que eu já vou falar sobre ele. Mas antes de falar desse documento, que é uma minuta, né, eu preciso informar que a gente tem alguns documentos que norteiam as nossas ações, especialmente no que diz respeito à nossa missão, enquanto formação de estudante. Qual o perfil do nosso estudante e, principalmente, o profissional que nós queremos formar. Um desses documentos é o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que ele é refeito a cada 5 anos. Então, o PDI, ele orienta as nossas ações, como vocês podem observar aí, a cada 5 anos. Entretanto, ele deve ser reavaliado considerando as novas demandas. Observa que interessante, isso consta no PDI do exercício 2015-2019. Considera que ele pode ser reavaliado a partir de novas demandas. Então, isso é super interessante, porque nesse momento o PDI 2020-2024 está sendo construído e é preciso que a gente esteja atento, que a gente envie contribuições e considerações sobre esse documento que está sendo reformulado, porque a gente vivencia uma possibilidade, inclusive, de modificação do nosso sistema de ensino de atividades administrativas. Mas vamos falar com isso mais para frente. Nesse mesmo documento, o PDI, em sua missão, existe a função social, e dentro da função nós temos alguns valores. Em relação aos valores, temos aí o compromisso social, que deve ser pautado no reconhecimento de diferenças históricas, econômicas, culturais e sociais, de modo que a gente inclua
os nossos estudantes, permita a inclusão social. Seguimos aqui. Então, na apresentação ao vivo no Instagram, né, na live que o nosso magnífico reitor Aécio fez, ele informa sobre a possibilidade da construção de uma minuta que norteie as nossas ações em caráter não presencial. Porque, inclusive, ele dá o exemplo de que estaria sendo preparado um documento, e aí eu já consegui esse documento, que está na tela para vocês observarem aqui, né? No momento da live que ele fez, ainda não tinha um documento, ele foi aqui publicado no dia 15 de julho de 2020, a live foi feita no dia 14 de julho, né? Então, aqui é a resolução 76/2020, aprovada pelo Consup, no dia 15 de julho de 2020, e aí vocês estão vendo um documento, que depois, se alguém tiver interesse, pode procurar no Google aí, né, resolução 76/2020, IF Baiano, e vocês vão encontrar esse documento, que tem aí aproximadamente umas 9 páginas, que ele tem, como vocês podem ver aqui em destaque, né, a finalidade de normatizar a implementação das atividades pedagógicas não presenciais em cursos de pós-graduação do Instituto Federal Baiano, em função da situação de excepcionalidade da pandemia, nos termos dessa resolução. Então, por que eu trago esse documento? Porque o reitor, na live, ele menciona que, para as outras atividades do ensino médio e graduação, possivelmente, o documento, a resolução, iria ter como base esse documento que está na tela aí, que é da pós-graduação, que já vai começar as suas atividades não presenciais. Então, é importante se apropriar das informações desse documento, porque pode ser que, muito em breve, estejamos falando de um documento semelhante a esse para o ensino médio, subsequente e os cursos de graduação do nosso instituto. E aí eu destaco alguns pontos que constam nesse documento para pós-graduação, hein? Então, ele menciona aqui que as atividades pedagógicas não presenciais planejadas e estabelecidas em conformidade com este documento poderão ser iniciadas em até 20 dias após a publicação. Ou seja, se o documento for aprovado, após a aprovação, melhor dizendo, do documento, as aulas podem ser iniciadas em até aproximadamente 3 semanas, né? Cabendo aí aos campi, por meio dos docentes, discentes da equipe técnico-pedagógica, e restam em até 20 dias corridos do início da implementação da substituição das aulas presenciais por atividades pedagógicas não presenciais, reavaliar essa condição. Ou seja, se for construído um documento para as atividades não presenciais para o ensino médio e a graduação, além dos cursos subsequentes, teremos 3 semanas para implementar. Após a implementação, mais 3 semanas, 20 dias aproximadamente, é possível fazer uma reavaliação das atividades que foram implementadas de forma não presencial. E mais um outro destaque que eu coloco aqui é que os resultados obtidos nas avaliações deverão subsidiar a tomada de decisão pela continuidade e adequações das atividades pedagógicas não presenciais prevista na resolução. Então, como eu mencionei anteriormente, o objetivo aqui é refletir e se apropriar das informações dos documentos que estão tramitando para que a gente possa caminhar junto no diálogo, né? Bom, diante do que disse até o momento, enquanto docente, enquanto servidor, eu enxergo que o IF Baiano, ele tem 3 cenários diante dessa pandemia, como vocês podem ver nessa ilustração. 3 cenários. O primeiro é a manutenção, ou seja, a continuidade da suspensão de nossas atividades, o que já está acontecendo hoje. Nós não estamos exercendo atividades presenciais. O outro cenário, né, é uma proposta que eu chamo de proposta metodológica emergencial, conhecida como a remotização. E o outro cenário seria o sistema híbrido. Vamos falar um pouco aí sobre cada um deles e propor, de fato, aqui as reflexões necessárias. E os impactos em relação à tomada dessas decisões diante dos cenários que nós temos. Bom, em relação à suspensão de atividades, o que é que estamos fazendo enquanto instituição, o que é que o CONIF tem orientado e tem discutido, e o que instituições da nossa região, do nosso entorno, instituições de ensino, estão fazendo, como é que estão lidando com essa situação, para que a gente possa também compreender o cenário que a gente está diante das outras instituições. Bom, o que é o CONIF, né? É um Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal.
é composto por 38 instituições federais, além do Colégio Dom Pedro II e mais 2 Cefetes. Então, o CONIF, ele é uma representação de todos os institutos federais, mais o Colégio Dom Pedro II e os Cefetes. E, então, o CONIF, ele elaborou, está disponível no site do CONIF, né, esse documento chamado de Diretrizes para a elaboração de plano de contingência para o retorno às atividades presenciais nas instituições federais. Então, é um documento que ele serve como orientador. Esse documento, ele orienta as instituições para a elaboração, como vocês podem ver aí, de seus planos de contingência ou protocolos, visando implementar medidas que permitam o seu funcionamento, minimizando o risco de contaminação e de circulação do vírus. Como se trata de um documento norteador para todas as instituições federais, é bastante interessante que se leia, que se aproprie dessas informações, uma vez que esse documento está bem ilustrado, no que diz respeito a diferentes protocolos que os comitês locais de combate ao coronavírus ou de convivência com a situação que estamos vivendo, é preciso se apropriar dessas informações para compreender o que está nesse documento, né? São documentos institucionais e que a gente precisa estar atento e se apropriar dessas informações. Bom, em relação ao que a gente vivencia hoje, nós estamos com atividades presenciais suspensas, como eu já disse, assim como as demais instituições estavam desde março, meados de março, final de março. Só que a gente observa já um movimento de algumas instituições no sentido de se preparar para o retorno, seja de forma remota ou presencial. Então, o que é que vem sendo discutido, o que é que vem sendo feito por algumas instituições? É importante a gente estar atento a essas informações. Então, eu trago aqui a informação que o Instituto Federal de Brasília, por exemplo, ele decidiu pela retomada do seu calendário acadêmico 2020. Isso numa condição remota. E iniciam as aulas já a partir do dia 27 de julho, como vocês podem ver aqui. Essas informações todas foram obtidas a partir dos próprios sites dessas instituições. Então, qualquer dúvida, pode acessar o site e comprovar, né? Então, o Instituto Federal de Brasília, ele opta pela retomada do calendário acadêmico 2020 na forma remota a partir do dia 27 de julho. E aqui eu não vou entrar no mérito de como que se dará o retorno dessas atividades, porque certamente há uma discussão no Instituto Federal de Brasília sobre isso, né? Afinal de contas, ele já tem até uma data para o retorno. Bom, em relação ao Instituto Federal da Bahia, uma instituição nossa aqui, co-irmã, né? E recentemente, né, na última semana, a reitora Luzia, ela informa que não é a perspectiva do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, o retorno presencial em 2020. Não há nenhuma possibilidade de retorno presencial nesse momento, é o que informa a reitora Luzia. O que se está fazendo lá é ver a possibilidade de atividades acadêmicas remotas e a preparação para o retorno presencial. Essa informação também é extraída do site do IFBA. E um outro exemplo que eu trago aqui é do Instituto Federal Farroupilha. Eles não somente decidiram que não há outra alternativa ou estratégia nesse momento, como diz a reitora, né? Ela fala que no cenário vivenciado atualmente, o ensino remoto se apresenta como uma única estratégia para darmos continuidade aos espaços formativos com os estudantes e garantirmos que a comunidade acadêmica se mantenha preservando sua saúde. Além de considerar que não há possibilidade de fazer atividade presencial nesse momento, a reitora diz que a estratégia é o ensino remoto. E, além disso, está acontecendo nesse momento, até o dia 31 de julho, do dia 20 ou 21 até o dia 31 de julho, eles estão fazendo esse evento aí, ó, itinerário formativo, desafios pedagógicos e tecnológicos para o ensino remoto. Ou seja, palestras estão sendo ministradas virtualmente para preparar o corpo docente, imagino que o discente também, para esse retorno. Então, estão se preparando em relação às ferramentas virtuais para o retorno. Enfim, esse é o cenário. Bom, em relação o segundo cenário, né? Proposta metodológica emergencial, a possibilidade de remotização. Aí, vamos precisar estar atento a
o que eu falei sobre o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, e especialmente o perfil socioeconômico dos nossos estudantes, o que nos orientará, desculpe, para as nossas tomadas de decisão. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu peguei aqui uma informação extraída da plataforma Nilo Peçanha de dois institutos, do Instituto Federal Baiano e do Instituto Federal Brasília, que eu dei o exemplo de uma instituição que já tem data para retorno, né, remoto. E para comparar a renda familiar declarada dos estudantes desses dois institutos. Naturalmente, o Instituto Federal Brasília, ele tem um número de estudantes muito maior do que o Instituto Federal Baiano. Mas o que eu quero observar aqui é que o perfil do estudante, ele pode também nos orientar na tomada de decisão para o ensino presencial, remoto ou a manutenção da suspensão das atividades. A finalidade, como eu disse, é refletir sobre os dados que nós temos. Então, em relação aos estudantes que declaram a renda no momento que fazem a sua inscrição, o Instituto Federal Baiano tem 54,85% dos estudantes que declaram renda ganham até meio salário mínimo. Isso representa 6.750 matrículas. E 38%, 38,3% aproximadamente, né, dos estudantes do Instituto Federal Baiano que declaram renda ganham entre meio e um salário mínimo. Isso representa 4.712 matrículas. Ou seja, mais de 10 mil estudantes do Instituto Federal Baiano ganham, a renda familiar é de até um salário mínimo. Boa parte é menor do que um salário mínimo, né? Mas, somando aí, até um salário mínimo, nós temos aí mais de 10 mil estudantes. Vejam bem, né? E com esse perfil social, vocês imaginam como é o seio familiar, como são as condições de habitação, e isso vai influenciar na tomada de decisão que teremos. Bom, em relação ao Instituto Federal Brasília, né, muitos estudantes fazem declaração de renda, e desses estudantes, observe bem, 11% dos estudantes, eles têm renda familiar acima de 3 salários mínimos e meio. Até meio salário mínimo e meio, 27%, e de meio salário mínimo a um salário, 24%. De um salário a 1,5%, 14%, e de 1,5% a 2,5%, 15%. Então, no Instituto Federal Brasília, 27% mais 24% dá aproximadamente 51%, né, dos estudantes, eles ganham também até um salário mínimo e meio. Um salário mínimo, desculpa, em relação à sua renda familiar. Ou seja, apesar do Instituto Federal Brasília ter um número muito maior, embora tenha um número muito maior de estudantes, o perfil social dos estudantes geralmente são muito semelhantes. Apesar do Instituto Federal Baiano, ele, em termos percentuais, né, ele ter uma quantidade de limitação em relação ao recurso da renda familiar, em geral, os institutos federais baianos têm essa missão social de atingir camadas sociais menos favorecidas economicamente falando. Enfim, o Instituto Federal Baiano, ele tem um percentual elevadíssimo de estudantes que têm sua renda familiar de até um salário mínimo e meio. Bom, é até confuso, e eu peço que vocês analisem esses dados com critério, porque a mensagem que eu quero trazer aqui nesse momento é o seguinte: os estudantes do Instituto Federal Baiano e dos institutos federais, de um modo em geral, eles apresentam um perfil social, uma renda familiar diferente de outras instituições, uma renda per capita e familiar mais baixa. Por isso que precisamos de cotas, porque os estudantes, eles precisam ter acesso a uma educação gratuita
e de qualidade, para que eles possam se transformar e migrar de classes sociais a partir da educação. Esse é um dos caminhos. Vamos seguir aqui. Bom, vamos imaginar, como a proposta é refletir, né? Vamos imaginar que o Instituto Federal Baiano, ele adote, a partir de documentações e discussões, ele adote a remotização, ou seja, a utilização de plataformas virtuais para acessar, para que os alunos possam ter acesso aos conteúdos. Então, quais são os desafios, quais são os caminhos que a gente precisa enxergar? O primeiro deles, baseado no perfil que a gente tem de estudante, socioeconomicamente falando, como eu acabei de mostrar no slide anterior, é garantir que esses estudantes, esses discentes tenham acesso aos conteúdos produzidos, bem como equipamentos e dados móveis de internet para acessar esses conteúdos online. E é importante que as aulas não aconteçam em tempo real, ou seja, não há que se pensar em sincronia, ou seja, o meu horário de aula é segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou produzir o conteúdo online, segunda-feira, 8 horas da manhã, e o estudante tem que estar lá. Não vai funcionar dessa forma se optarmos pela utilização remota das atividades em si. É importante a sincronia nesse momento, ou seja, disponibilizar o conteúdo, deixar gravado e o estudante acessar quando ele tiver a possibilidade de acesso, desde o prazo estabelecido naturalmente. E, naturalmente, os professores, eles precisam ter capacitação. Eu dei um exemplo agora do Instituto Federal Farroupilha, né? Então, os professores, eles precisam estar capacitados para acessar as nossas plataformas virtuais, sejam o Moodle, os ambientes virtuais de avaliação, né? Ou de aprendizagem. Moodle, plataforma RNP, como produzir videoaulas, como acessar diferentes mecanismos ou ferramentas digitais para oportunizar a produção, edição e divulgação, além do acesso do conteúdo. E aí, temos que pensar nas dificuldades geográficas, principalmente, na questão da inclusão digital. Outro gargalo seria esse: como produzir conhecimento e como fazer com que esses estudantes acessem, estejam incluídos de forma digital. Como eu disse, a proposta do Instituto Federal Baiano é a inclusão desses estudantes de camadas sociais que têm uma dificuldade maior em função de toda a sua trajetória. Bom, outro desafio está relacionado com as disciplinas, componentes curriculares que têm atividades práticas. Como serão feitas essas atividades práticas? É possível condensar essas disciplinas e transmitir apenas o conteúdo teórico e, quando possível, no momento que tivermos condições, a gente fazer essas atividades práticas? Vamos pensar sobre isso. E quantas avaliações? Como é que elas serão feitas? De forma remotamente. Em relação às avaliações práticas também. Então, assim, o fato é que estamos vivenciando uma situação inédita e precisamos tomar decisões para que, inclusive, não possamos responder pela omissão de nossos posicionamentos. Bom, e o último cenário, né, seria o sistema híbrido. O que seria o sistema híbrido? Ele alterna momentos em que o estudante ele estuda sozinho, em sua casa, de forma virtual, né, a partir de material produzido pelo docente, com outros momentos em que a aprendizagem ocorre de forma presencial. Ou seja, vamos imaginar uma semana de segunda a sexta, 5 dias, o estudante ele estaria presencialmente 2 ou 3 dias na semana, e nos outros dias ele estaria em casa assistindo, produzindo esses conteúdos, produzidos para acessar todas essas informações das disciplinas. Essa é a proposta, né, do sistema híbrido. Bom, já se fala bastante aí em artigos, e inclusive em discussões na televisão, né, nos telejornais, de que esse sistema híbrido, ele seria um dos legados da pandemia. Então, né, por isso é fundamental a atuação do poder público e de organizações da sociedade civil no combate à distorção quanto ao acesso digital.
Ou seja, se a gente vai pensar que isso realmente é um legado da pandemia, né, a possibilidade de trabalhar de forma remota, o estudante também fazer o seu aprendizado de forma remota, como é que a gente vai garantir que ele realmente tenha acesso? Inclusão digital, né? Para que, mais uma vez, a gente não provoque esse distanciamento entre aqueles que têm todas as condições de ter um tablet, um smartphone, televisões ou computadores para acessar em casa, e aqueles que estão em áreas rurais, por exemplo, onde não tem nem sinal de internet, não tem celular, não tem computador. Então, já que se fala tanto que o legado da pandemia é realmente a possibilidade remota, vamos pensar em ampliar o acesso, fazer realmente a inclusão digital de todos e todas. Bom, aqueles que me conhecem, né, geralmente compreendem que eu costumo me posicionar, não fico, como vocês podem observar na imagem aí, em cima do muro. Então, essa ilustração aí, ela tem essa finalidade. Diante de tudo isso que foi apresentado aqui, quais são os meus posicionamentos? Qual é a minha reflexão em relação de toda essa informação que eu tenho obtido? E de diálogos com o discente também, além dos colegas do Instituto Federal Baiano, que eu tenho visto também em outras instituições de ensino. Bom, antes de dizer qual é o meu posicionamento, né, eu gostaria inicialmente de agradecer a vocês pela presença, né, de estarem até esse presente momento assistindo aqui, e dizer também que, para o contato com os estudantes, eu tenho mantido a estratégia de produzir conteúdos através do meu canal no YouTube, que é o Vinícius Reis Oficial. Então, se você puder dar uma força ao canal, compartilhe o conhecimento, se inscreve, né, recomenda para o seu círculo de amigos, porque a proposta é se aproximar, manter a conexão com o Instituto, do Instituto, docente e o estudante nesse período tão complicado que a gente vive e que tem essa proposta, o canal, né? Manter o estudante em conexão com os assuntos. Mas vamos lá. Qual a minha opinião em relação a tudo isso que foi dito? Bom, essa imagem, né, ela representa o que eu penso. O nosso retorno às nossas atividades presenciais, ela está limitada, infelizmente, à produção de uma vacina. Por que eu digo infelizmente? Porque esse momento ainda vai demorar um pouco. Podemos ver aí, nas próximas semanas, ou até o final do ano, muita informação a respeito de produção de vacina. Mas as etapas que precisam ser cumpridas, os protocolos que precisam ser criteriosamente cumpridos, não me permite acreditar que teremos uma vacina até o final do ano de 2020. Então, o nosso retorno presencial, ele vai se dar meados de 2021, quem sabe início de 2022. Essa é a minha perspectiva em relação ao que se estabelece em relação aos protocolos de vacina e a testagem, a disponibilização de vacinas também para toda a população, e aí sim estarmos imunizados e livres desse vírus. Então, a perspectiva é que tenhamos o ano de 2020 e 2021 ainda nesse cenário, de esperar a vacina. E qual a sugestão para as aulas? Eu penso que a gente deveria se debruçar e refletir o que está acontecendo no nosso entorno, nas nossas instituições, e se perguntar por que instituições tão parceiras e irmãs como os institutos estão se debruçando sobre esses questionamentos da possibilidade de voltar às atividades de forma remota, e por que a gente ainda não fez essa discussão. Eu já disse em outros espaços que eu sou totalmente contrário ao fato de fazer atividade remota, ensino remoto, se os estudantes forem excluídos. Ou seja, se eu tenho uma sala de aula, 40 estudantes, e um estudante ele não consegue acessar, a gente precisa pensar que a gente está excluindo esse estudante. Essa proposta do DIF baiano, não. Portanto, eu acredito que o ensino remoto, nesse momento, em caráter emergencial, em função de tudo aquilo que foi dito e do que estamos vivendo, é uma alternativa, mas se apresenta com enormes desafios.
primeira coisa que a gente tem que fazer é superar esses desafios. O primeiro deles é permitir o acesso dos estudantes. O segundo é nos capacitar. E, a partir disso, vamos refletir sobre quais são as nossas decisões, que precisam ser amadurecidas na comunidade, envolvendo discentes, docentes, servidores técnicos e gestão, porque aí sim a gente caminha junto. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje, e eu gostaria de pedir que, mais uma vez, possam compartilhar aí o conhecimento e dar uma força no canal. Essas são apenas reflexões, como eu disse. Por gentileza, compartilhe o conhecimento, deixem críticas. A proposta aqui foi de produzir um conhecimento no intuito de refletir sobre os caminhos da educação no nosso instituto, ao qual eu faço parte. Você também está preocupado, portanto, vamos refletir e pensar qual é o melhor caminho, quais são os cenários que nós temos e, a partir deles, discutir para tomar decisões em conjunto. Por quê? Acertamos juntos, mas podemos errar juntos também. Um abraço.